Boa tarde, mais uma live, não é? Estamos juntos, graças a Deus. Estamos juntos aqui, graças a Deus mesmo. Para o louvor e glória de Deus. Podemos iniciar? Ore, por favor, meu amigo. Pois. Quero que tu ores, agradecemos a Deus. Quer que eu ore? Sim. Pai, eu peço mais uma live. Eu não sei em que é que vai existir esta live, mas sei que é para a glória de Deus. Eu não sei, Pai, qual é o teu hito, Pai, mas sei que a nossa promessa estamos juntos nesta caminhada. Honra o pastor, Pai. Ele se tem sobre as coisas, sobre a sua ida cá para Portugal. Abra as portas, Pai. Creia que o seu chamado aqui será honrado. Porque aqui as promessas, a alma são padecem por falta de conhecimento. E as igrejas estão frias e merecem o nosso amor. Pai, eu agradeço, Pai, por aquilo que tens feito hoje, Pai. E agradeço por mais uma live que vai ser pensa sobre a sua vida. Amém. Olá, meus amigos, boa tarde, a paz de Cristo para todos. Você que já está nos esperando um tempinho, nos desculpe aí o horário, aconteceram alguns imprevistos, mas nós vamos agora iniciar uma série de encontros. Então, nós vamos falar sobre missões. Vamos começar do início, vamos começar do começo. Não há missões sem contar a história das missões, né? Então, a história das missões se deu na Bíblia, se deu com Deus. Então, eu convido você para se assentar, para prestar atenção, pegar o seu papel, pegar a sua caneta para fazer as anotações. Estamos abertos a perguntas. Nós trouxemos uma série de estudos, né? 12 estudos, e o primeiro se chama A História da Bíblia é a História de Deus. Nós vamos entender agora por que a Bíblia conta a história, como um livro biográfico. A Bíblia é a biografia de Deus. Quem ele é, o que ele faz e o que ele quer. Ok? Eu acredito que esses estudos vão abrir a mente de muita gente, vai abrir a perspectiva de muitas pessoas e todos vão entender a magnitude desse Deus. Embora a Bíblia sendo um livro que narra a história de um povo, ela conta com as atitudes de Deus para poder fazer um povo e a partir daí que todo esse povo volte a Deus o que recebeu, que é a glória de Deus. Recebemos glória e a Deus daremos glória. Então, a primeira lição é a história da Bíblia, é a história de Deus. Já vamos começar lendo um salmo que eu posso chamar de texto áureo, que fica 86, versículo 9, que diz: Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Neste salmo, nós já entendemos que a vontade de Deus, a permissão de Deus, o desejo de Deus, é com que todas as nações que ele fez virão até ele e deverão se prostrar diante dele para glorificar o nome do Senhor. Deus existe em glória, nos deu da sua glória e ele deseja receber essa glória também. Você vai entender ao longo do debate aqui, ao longo desse estudo, o que nós vamos querer dizer para você. Eu peço que você preste muita atenção. Não é um estudo, talvez, muito básico, nem muito fácil, mas é um estudo compreensivo. Eu quero pedir, pastor Pedro já orou, mas eu quero continuar aqui com a minha mente em oração, com o meu coração em oração, para Deus abrir o coração e a mente das pessoas e que você possa, nessa hora, se desvencilhar de problemas, de preocupações, para você entender, meu amigo, o que você pode estar contribuindo para o reino de Deus ser cada vez mais alcançado na Terra. Essa é a proposta, não só para Portugal, mas para todas as nações, como diz aí o Salmo 86, versículo 9. Então vamos lá. Vamos começar falando da história da glória de Deus, né?
A Bíblia, então, ela é basicamente a história de Deus, como eu já falei. Então, quando nós olhamos as Escrituras como livro de autoajuda, se a gente for apenas olhar a Bíblia como livro de autoajuda, nós vamos nos frustrar com o que parece que são histórias desconexas. Daqui a pouco fala de um povo assim, outro povo assim. Tem livros na Bíblia que fala de genealogia, tem livro na Bíblia que fala de nomes estranhos, fala nome de rio. Parece tudo desconexo. Mas a própria Bíblia, ela se explica. E o tempo todo, a Bíblia, ela vai contar a história desse Deus, como ele nos criou, como ele criou toda a humanidade para o louvor da sua glória. Deus só precisa disso, de ser louvado em toda a essência, em toda a sua glória. E é o que falta hoje as pessoas entenderem isso. Então, eu quero ser bastante claro e objetivo aqui e quero entender o que você poderá estar entendendo sobre isso. Então, Deus ele ama o ser humano. O ser humano foi criado por Deus, não foi inventado, tá? O ser humano, ele é a coroa da criação. Quando dizemos coroa, ele é o prêmio de tudo aquilo que Deus criou. Deus criou os animais, Deus criou as florestas, Deus criou os mares, Deus criou os rios, Deus criou as estrelas, os céus. E quando ele criou o homem, ele falou, opa, agora eu estou pleno, agora eu estou completo. Eu criei alguém para que nessa pessoa eu coloque, eu reflita toda a minha glória. Em outras palavras, a grosso modo, Deus nos criou para sermos assim, parecidos com Ele, tá? Para sermos diretamente ligados a Ele. E a gente vai aqui, a partir desse primeiro estudo, entender ao longo dos 2 estudos, o que nós podemos estar fazendo, em primeiro lugar, para poder resgatar muitos valores perdidos, resgatar a visão perdida e entender que toda história de Deus é a história da sua glória. Toda a história da Bíblia é a história de Deus contada por mais de 40 autores e por diversas e diversas nações ali na Bíblia toda, ok? Então, se a principal mensagem da Bíblia é que Deus deve ser amado de todo o coração, alma, mente, força, talvez você já saiba, então, ler toda a história do ponto de vista de Deus. Então, essa lição aqui ela vai mostrar isso, que Deus está interessado em que todos nós conheçamos por sua palavra a história da sua glória. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia no ponto de vista de Deus, ou seja, aquilo que Deus está querendo nos transmitir, porque tem muita gente que pensa assim, a Bíblia é um livro do passado, a Bíblia é um livro muito antigo. Não, a Bíblia não existe livro mais atual do que a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro atual. A Bíblia é o único livro na face da Terra em que o autor está presente o tempo todo. Em todo momento que nós lemos a Bíblia, nós nos damos de frente com o autor. Quando nós nos paramos para ler, quando nós damos aquela respirada profunda, quando nós pegamos um tempo nosso e nos dedicamos a ler a Bíblia como Deus quer que nós entendamos, Ele próprio, através do seu Divino Espírito Santo, vai colocar em nós a sabedoria necessária e o entendimento para que, de fato, entendamos o que cada linha está querendo dizer. Claro que em outros tipos de leitura, nós podemos também ver a Bíblia como livro social, sim. Nós podemos ver a Bíblia como livro cultural também. Um livro político, por que não? Um livro, enfim, é uma coleção de livros. O nome já diz, Bíblia, que no dicionário é a coleção de livros. E não há livro mais completo no mundo do que a Bíblia. E não há um livro mais vivo do que a Bíblia, mais antigo e mais atual do que a Bíblia. Então, se você tem um exemplar da Bíblia, aproveite. Coma essas palavras literalmente, mastigue essas palavras literalmente e entenda que o autor está ali para falar contigo, tá bom? Então, pastor. sim. Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo aquilo que falou da Bíblia. E a Bíblia é o livro até de hoje. É um livro que a gente, como diz Josué 1:1, temos que ler dia e noite. Uhum. Dia e noite, sem cessar. Então agora nós vamos ver que essa própria criação de Deus, ela está no movimento. E esse movimento começa a contar a história da sua glória. Então vamos lá.
A criação e o movimento. E o movimento começa a contar a história da sua glória. O que eu quero falar com isso? Vamos entrar agora numa coisa bem complexa e muito fácil de entender. Então, para a gente traçar a história de Deus como a Bíblia apresenta, nós vamos precisar compreender 3 ideias, tá? Relacionadas, que definem a história em cada conjuntura. A glória, o nome de Deus e a adoração, tá bom? A glória é algo forte, já começamos a falar que Deus é de glória, mandou glória para o homem, quer receber glória. Vamos agora entender como é importante conhecer o nome de Deus e, finalizando, nós vamos entender que a única razão para o ser humano existir é atribuir a Deus toda a adoração. Deus requer de nós, de todos os povos, a adoração. Mais para frente, vou até dizer, como é uma aula de missões, eu vou dizer mais para frente o seguinte: nós fazemos missões para ensinar os povos a adorarem a Deus. Existem, culturas e religiões que, de fato, querem se achegar a Deus, mas o homem, de maneira alguma, ele não vai se achegar a Deus se não adorar a Deus. Eu costumo muitas vezes até dizer, em algumas palestras, o seguinte: existem religiões que fazem um culto perfeito, só que faz ao Deus errado. E muitas vezes nós nos chamamos cristãos, frequentadores de igreja, em nossa correria, em nosso dia a dia, nós às vezes trazemos para Deus um culto errado, mas ao Deus verdadeiro. Então nós precisamos entender que o Senhor merece toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Vamos entender então o que é glória, o que o dicionário chama de glória, não é? O que é glória? É a beleza relacionada com o que o coração almeja até que efetivamente alcance. A palavra glória nas Escrituras, ela se refere a uma dignidade, à beleza ou ao valor essencial das pessoas, das criaturas e, é claro, do Criador. A palavra hebraica para glória significa peso. Olha só como é importante. Peso, substância e, ao mesmo tempo, brilho ou beleza radiante. Glorificar alguém é reconhecer seu valor e sua beleza intrínseca, bem no profundo da pessoa. É falar publicamente desses atributos. Então, glorificar a Deus é o quê? É louvar ou falar dele aberta e sinceramente. A glória está no coração da verdadeira adoração ao longo das Escrituras. Como fala o Salmos 86:9, que nós lemos no início, Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então, se você, meu amigo, independente da religião que você professa, da cultura que você vive, do local no mundo que você vive, pode estar em Portugal, pode estar em outra parte da Europa, pode estar em toda a África, pode estar lá na Oceania, lá na Antártida, continente gelado. Saibas que Deus quer e necessita da sua adoração para Ele. Então, glorificar, aqui nós colocamos glorificar alguém, é reconhecê-lo, a beleza, do valor da beleza dessa pessoa. E glorificar a Deus é falar e adorar a Deus abertamente e sinceramente. Não sei se aí em Portugal existe, pastor Pedro, mas aqui no Brasil existe os crentes 007. Aquelas pessoas que ela não fala para ninguém que ela é uma serva de Deus, ela não se identifica em lugar algum, ela entra e sai de uma empresa, de um local comum, ninguém sabe, ninguém percebe que ela está ali, porque parece que ela não tem o prazer de glorificar a Deus, não é? E muitos religiosos só querem glorificar a Deus o quê? Dentro daquele espaço religioso, dentro de uma mesquita, dentro de uma igreja, dentro de um centro bandista, enfim, independente de qual seja a religião. Eu não quero aqui falar de religião, tampouco afrontar ninguém, o nosso objetivo não é esse, nosso propósito é reunir as pessoas que querem conhecer um pouco mais de Deus, nos oferecer a nossa ajuda, nosso apoio, mas eu quero dizer o seguinte: Deus está vendo tudo, todas as coisas. Então, quando nós temos essa facilidade, deixa eu colocar de um modo bem mais natural. Tipo assim, pastor Pedro, de repente tu tens aí um amigo que é um amigo tão íntimo teu, que tu tens muito prazer, muita alegria, em todo lugar que você está, sem problema algum, você consegue falar dessa pessoa publicamente, sem vergonha dela, não é isso?
É isso, assim, todos os meus amigos e clientes sabem que eu sou cristão. Toda a gente. O meu chefe sabem que eu sou cristão. As pessoas que eu lá da minha família sabem que eu sou cristão. Apesar de não concordarem, eles nunca me disseram para deixar esse Deus. Nunca. E eu falo desse Deus à frente deles. Apesar de Deus não concordarem, sempre consigo ser eu dentro de casa, fora de casa, sempre consigo ser eu fora dentro da igreja, sempre consigo ser eu tudo. As pessoas sabem tudo, sabem que eu sou cristão, não me dizem nada, sabem que eu, isso é que é bonito. É a gente não Deus diz não vai pela força nem pela violência. E na altura certa as pessoas vão crer que esse Deus existe. Na altura certa, Deus vai entrar no coração das pessoas, Deus vai entrar com uma essência enorme dentro das pessoas. E aqui em Portugal, acredito que no tempo certo, tudo, olha aqui que eu vou dizer aqui nesta live, Portugal vai ser de Deus, vai ser a porta da Europa cristã. Então, talvez apenas aí em Portugal, em outra parte do mundo, as pessoas que até se dizem religiosas, porém, elas não têm esse prazer de carregar a presença de Deus. Quando a gente fala carregar a presença de Deus, não é carregar um boneco de escultura no andor, né, não são ritos religiosos. Carregar a presença de Deus é ter prazer de levar o nome dele e falar abertamente com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar. É como eu estava dizendo, né? É como se eu tenho um amigo tão íntimo, uma pessoa que eu conheço e confio no que ela faz, que eu falo dessa pessoa. É como um filme, é como um programa que nos chama atenção, que nós gostamos e até acompanhamos, e você tem o prazer de contar aquela história. Por exemplo, você vai citar um filme para um amigo. Olha, eu gostaria que você visse o filme, porque esse filme é esse aqui. É a mesma coisa, né? Claro, a gente falando a grosso modo que nós falarmos de Deus tem que ser de uma forma bem natural. Então a glória, a verdadeira glória está no coração da verdadeira adoração. E ao longo das Escrituras, nós vamos ver isso. E está aí o Salmos 86, versículo 9, que fala que todas as nações que ele fez, elas vão vir se prostrar. E isso já aconteceu com algumas nações no passado e voltando para os dias de hoje também, porque a Bíblia é um livro moderno, né, contextualizando para os dias de hoje. Deus quer isso. Então, enquanto todas as nações não virem a Deus, não se voltarem para Deus, que as criou, essa nação não será totalmente salva. Até porque, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que o Senhor Jesus virá quando esse evangelho for pregado em toda a criatura. Então, você que está aí nos ouvindo, do outro lado dessa tela, você sabe que você faz parte desse contingente que vai levar essa palavra de Deus adiante. Mas você precisa o seguinte: adorar e glorificar a Deus, para que o peso, essa alegria, esse brilho, né, dessa glória esteja na sua vida, fluindo de uma maneira tão latente, tão natural, que não vai ter uma pessoa que não vai ficar não só impressionada, mas não terá uma pessoa sequer que não vai deixar de te ouvir, deixar de prestar atenção. Por quê? Porque você está tão cheio dessa presença de Deus, dessa glória de Deus, que vai ser fácil conquistar essas pessoas. Ok? Então agora, né, nós falamos da glória de Deus. Então aqui mais embaixo eu falo o seguinte, resumindo, né, a ideia de glória, ela também abrange a honra que pode ser dada como presente ou recompensa. Quando alguém é exaltado ou engrandecido, ele é, de certa forma, no sentido bíblico, glorificado, não é? O próprio Jesus ele expôs isso no hábito de buscar a glória. Ele fala assim, né, de buscar a glória um dos outros. Ele diz o seguinte, mas não a glória que vem do Deus único. O que ele está querendo dizer com isso? Lá em João 5,4,4, na Epístola 1 Pedro 24, ele fala 2,4, ele fala o seguinte, vocês estão buscando a glória de vocês próprios, mas vocês devem buscar a glória de Deus. Então, quando o homem busca a glória própria para si, automaticamente ele está tirando Deus do contexto. Automaticamente ele está tirando Deus daquilo que ele conseguiu, daquilo que ele conquistou. Haja vista, você que está nos ouvindo, em toda parte do Brasil e do mundo, existe aquela pessoa tão satisfeita com o que faz, que ela atribui a si próprio. Ela diz, eu trabalhei, eu estudei, como diz aqui no Brasil, eu ralei muito para estar onde estou. E ela esquece que Deus é que a criou e ele precisa que esta pessoa também
glorifique o seu nome. Hoje essa pessoa está cheia de glória, está cheia de fama, mas ele deve transferir isso imediatamente para Deus, porque ele deve ser honrado, bendito e glorificado o tempo todo. Então hoje os homens estão buscando mais a glória. A gente vê reinos e reinos, porque a humanidade ela briga desde quando ela existiu. Desde os tempos bíblicos já existem brigas de reinos, brigas de poderes, brigas por terra. Tanto é que Deus, na hora que ele vai falar com Moisés sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos, ele diz, dos 10 mandamentos, 6 é o mandamento do homem para com o homem, e 4 apenas do homem para com Deus. Por que Deus instituiu os 10 mandamentos? Como regra, para que o povo de Israel vivesse bem, vivesse harmoniosamente bem, e parassem de brigar, e cada um ficasse com aquilo que tivesse e conseguisse com aquilo ali estar bem com o seu vizinho, mas infelizmente a ganância, a ambição entrou no coração do homem, o coração do homem envaideceu-se, Deus permitiu com que o homem fosse galgar, fosse ter o que tem, e hoje muitos não conseguem entender que toda honra, toda glória tem que ser somente para esse Deus. A Bíblia, no caso, ela é a história de Deus. Então, sempre vamos falar que a história da Bíblia é a história de Deus. Então, vamos agora, para o segundo ponto que eu falei, vamos entender sobre o nome de Deus. Nós aqui fizemos digamos assim, uma tipologia para falar as 3 formas que Deus se apresenta para o homem. São essas 3 formas que o missionário deve levar Deus até as pessoas. Então, vamos lá. Por toda a história sagrada, os autores bíblicos eles usam a ideia do nome de Deus como um conceito-chave, para distinguir as funções da referência, revelação e de reputação. Talvez seja útil classificar esse nome em 3 categorias fáceis de lembrar. Então, vamos aqui usar o nome de Deus como um crachá, não é? É interessante isso, tá? Preste atenção. Nome de Deus como crachá, que seria a apresentação dele. O crachá é como vamos ver como ele se identifica, Por exemplo, eu entro numa empresa e nós usamos um crachá para identificar, e eu chego em qualquer lugar com aquele crachá, a pessoa olha ali, tem a minha identificação. Então, vamos ver agora Deus como o nome de crachá. Nome de crachá significa o quê? São nomes próprios usados para designar Deus na Bíblia. Nós que estudamos a Bíblia, você que estuda também, ou você que não estuda, vai passar a estudar a partir de hoje, eu tenho certeza. Você vai ver o seguinte, Deus, ele tem vários nomes para se identificar. Em toda a Bíblia, ao longo da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus está preso a esses nomes. Por quê? Em determinado momento, ele se manifesta para o seu povo ou para o povo inimigo com aquele atributo, com aquela, digamos assim, com aquela ferramenta dele de trabalhar ou defender o seu povo. Então vamos entender o que significa o nome crachá, que nós demos o nome aqui que Deus se apresenta como um nome de crachá. Então é como se ele fosse uma referência, como ele vai se apresentar como uma identificação no crachá. Podemos chamar esses nomes para nossos propósitos, nomes de crachá, de Deus, visto que o crachá é o que distingue a identificação de alguém. É igualmente verdadeiro referir-se ao Deus das Escrituras como o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Rei da Glória. Cada um desses nomes é, de fato, o nome de Deus. Digamos assim, para você entender melhor, numa linguagem bem básica, bem primária. É como se Deus chegasse diante de algum lugar e ele fosse se apresentar para esse porteiro, para esse vigia, para essa recepção. Então, quando ele chegasse perto dessa recepção, desse local, para ele entrar, alguém olharia para o nome, para o crachá dele e visse lá, Deus, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. E ali ele vai se identificar, digamos assim. Quem vai entrar naquele momento é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, ele entra no momento de guerra. Não é? Digamos assim, eu tenho um problema de internet na minha casa. Aí eu ligo para a central e eles mandam um profissional. E quando ele bate a minha porta, ele vai se apresentar com o crachá. Eu sou o profissional da internet. Logo, eu vou abrir minha porta para ele e ele vai fazer o serviço dele.
para você entender. Então, Deus se apresenta como o nome de crachá. Tá? Então, cada um desses nomes é de fato o nome de Deus. Tá? Eu quero deixar claro, principalmente aos amigos que são islãos ou de outra religião, nós também não estamos focando em religião, é o seguinte: muitas pessoas falam assim, né? Quem não é cristão. Mas os cristãos têm três deuses. É porque não entendem que o nosso Deus ele é trino, no atributo, na natureza, e esquece que ele é um só, mas ele é trino, ou seja, ele tem particularidades, né? Então aqui a gente vai chamar agora o nome de crachá. O segundo nome é o nome de vitrine. O que é isso, nome de vitrine, pastor? É o nome em que nós vamos ter um entendimento melhor da bondade de Deus, né? Como disse aqui, como eu escrevi. A vitrine, ela serve para apresentar algo ao público, não é? Deus gosta de se apresentar com seus nomes bíblicos. Então, nessa analogia, a função é a revelação. Por exemplo, qualquer um que passasse alguns minutos pensando no nome O Senhor é meu pastor, terá um entendimento melhor da bondade de Deus. Ou seja, o nome de vitrine é como ele se apresenta. Tá? Vamos voltar. O nome de crachá é o que se vê como identificação para ele entrar. O nome da vitrine é como se ele estivesse num local e ali, ao olhar para ele, eu iria saber que naquele momento o Senhor é o meu pastor. Tá? Isso é para você. O Senhor o Senhor Rafá, é o Deus da cura. Tá? É o nome da vitrine, é o nome físico, o nome por fora, que ele se apresenta naquele espaço, naquele lugar que ele está. E aqui, terceiro, nós damos o nome de nome artístico. Tá? A terceira categoria dos nomes de Deus é a mais abundante na Bíblia, e embora seja pouco reconhecida. Tá? O nome de Deus, na maioria das vezes, refere-se à ideia de seu reconhecimento público. É como artista, né? Seria algo como um nome artístico de Deus. Sua função é indicar a reputação, a fama que Deus tem. O nome de Deus é seu título global, nome geral, nome global. O nome de Deus é o corpo de verdades a seu respeito que ele demonstrou e declarou no desenrolar de toda a história bíblica. O povo hebreu, então, deveria não só valorizar essa história, mas também divulgá-la. Diferentemente das outras religiões, a revelação de Deus nunca foi destinada a ser uma questão secreta para determinados povos. O próprio Isaías ele fala com Israel: tornai manifestos os seus feitos entre os povos, para que as nações se lembrem de que é excelso o seu nome, lá em Isaías 12:4. Como veremos a seguir, grande parte da história bíblica reconta o que Deus tem feito para tornar seu nome conhecido entre as nações. Veja bem, aqui eu estou querendo dizer o seguinte: o nome artístico, vamos deixar sempre uma comparação. Isso aqui talvez seja um pouco mais fácil do que os outros dois nomes acima. Mas para eu entender o nome artístico, eu até posso pensar agora no artista de televisão. Ele tem um nome artístico. Várias pessoas, vários personagens, poderiam estar aqui dezenas, mas você vai pensar em algum aí. Mas o nome dele original não é aquele nome. Ele se apresenta com o nome artístico, como você conhece ele. E assim Deus aqui está se apresentando, né, com o seu nome artístico, da maneira que nós conhecemos a Deus, da maneira em que nós vamos vê-lo, tá? Mas de todas as formas, de todas as maneiras, ele nunca deixou fechado que o nome dele seria preso apenas ao cristianismo, aos judeus, ao Israel do Senhor. Não. Ele quer que todas as nações. E é muito interessante em que muitas religiões, elas têm, parece que as suas reuniões secretas. Elas têm reuniões em portas fechadas. Veja bem, se aquela religião ela fala em Deus, por que ela vai ter porta fechada? Deus não se fecha para ninguém. Pelo contrário, ele quer que todos ouçam. Ele quer que todos estejam a seus pés, né? Existem aí existem organizações fechadas, existem acordos fechados, existe segredo que não pode dizer, olha, só posso dizer até o grau tal, eu só posso dizer até a página tal. Por que então não revelar tudo? Se Deus se revelou para nós, para homens, sem reserva alguma. Olha, como diz o português, pois, ele mandou o seu próprio filho que é a beleza total da sua glória, ele não poupou o seu próprio filho, mandou seu filho para nós.
imerecidos, né, desgraçados pecadores que todos nós éramos, e ainda somos, aquele que não confessou Jesus ainda como Salvador, e ele mandou, ele não fez questão nenhuma, ele desejou que Jesus viesse salvar a humanidade. Por que então existe hoje grupos fechados, grupos de aliança, grupos de acordo, e até mesmo em algumas igrejas, né, a denominação A não tem muita simpatia pela denominação B, e vamos parar com isso, porque Deus merece e precisa ser adorado por todos nós, independente de raça, credo, nação, cor, pode ser do amarelo asiático, pode ser do branco europeu, pode ser do negro africano, pode ser do olhinho puxado, né? Alguns da Ásia, enfim. O que ele precisa é que todo esse povo se ajoelhe diante dele e dê ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Então aí, tá aí. As três faces do nome de Deus. É o nome de crachá, né? Como ele é identificado, é o nome de vitrine, como ele se apresenta, como as pessoas o vê, e é o nome dele artístico, como ele se apresenta. Porque se você realmente falar assim, o nome de algum artista, o nome artístico dele, você vai lembrar de alguma coisa que ele fez, né? De algum filme, de alguma novela. Opa, esse artista é bom. Então, né, você entende mais uma vez, né, o nome o nome artístico de Deus vai revelar para você o que ele é. É isso que o missionário tem que entender, que ele precisa também conhecer a cosmovisão de cada povo, para ele saber qual é a forma de como aquele povo vê, enxerga, entende Deus. E aí, com toda esse manuseio da palavra, com toda essa liberdade e intimidade com Deus, esse missionário engajado do amor de Deus, da humildade que o Senhor o deu, vai ficar se relacionando o tempo todo com esse povo e vai contar essas histórias maravilhosas de Deus e vai entender que esse povo, a única coisa que ele precisa entender é que ele deve adorar a Deus sem reservas. Ok? Vamos avançar aqui. Então, vamos falar sobre o nome de glória de Deus. Então, com o nome de glória, Deus revela glória para receber glória. Olha que coisa linda. Lá embaixo, você está vendo aí duas setas, né? Eu deixei aí mesmo estrategicamente. Você vai ver que Deus ele manda a glória para o homem e ele quer receber a glória. Qual foi a maior glória que Deus mandou para o homem? Se revelou ao homem. Olha nós aqui vivos. Olha a humanidade. Olha que coisa bela. Olha a expansão da terra, a expansão dos mares. Olha a expansão da terra, os pássaros cantando, as aves marinhas, os animais no pasto, nos trazendo alimento, a nossa flora maravilhosa, a gente retirando o nosso alimento. Olha a nossa água, que nos deixa vivos. Glórias a Deus por isso. Você consegue glorificar a Deus por isso, meu irmão? Hoje em dia, as pessoas estão muito presas em si. Presas no que ela tem, presas no que ela não tem. E com isso, ao invés de agradecerem a Deus por Ele ter dado para nós da parte da sua glória, elas preferem reclamar. Mas sabe que Deus não dorme, Deus contabiliza tudo que nós fazemos e que nós temos, e Ele, um dia, tem como requerer de nós, porque Ele nos fez exatamente para louvor da sua glória. Não sou eu quem digo isso não, viu, queridos? É o livro sagrado. É o único livro sagrado, tá, revelado pelo próprio Deus. Revelado a homens pelo próprio Deus. Então, vamos falar sobre essa glória. A glória de Deus, ela flui em duas direções. A primeira é para o mundo, como eu já falei, né? Ele mandou toda a sua glória para o mundo. Tudo que ele poderia criar de melhor, ele mandou para nós. Tá? Tanto é que eu já falei aqui no início, que o homem, ele é o quê? Ele é a coroa, ele é o brinde, ele é o prêmio de toda a criação. Ou seja, resumindo, tudo que Deus criou, ele percebeu que a mais valiosa criação dele era o homem. Esse homem que hoje está nas drogas, esse homem que hoje está no vício, esse homem que hoje está na religião, buscando saídas para a sua vida, esse homem que, enfim, está buscando nesses locais que eu já falei, e tantos outros, resposta para a sua vida. Você, meu querido, se você está nos ouvindo, ou se vai ouvir essa gravação, entenda, não precisa mais você dar um passo. A verdade está a um palmo do seu rosto. Deus está na sua frente, revelando para você a todo momento a sua glória, e você ainda com seus ouvidos tapados,
com seus olhos fechados e só ouvindo e vendo coisas que apenas o ser físico quer ver. Mas se você abrir o seu coração, com certeza, Deus te ama tanto que Ele quer demonstrar para você toda a sua glória. Então a primeira direção foi para o mundo. Ele mostra a sua glória a toda a humanidade, por toda a terra. Como eu já falei, né? Oceanos, criação, animais, verde, enfim. Ele revela quem ele é e o que tem feito a fim de abrir caminho para o segundo direcionamento da sua glória, que é que os seres humanos possam dar-lhe glória por meio de uma adoração motivada pelo amor de Deus. Olha que coisa linda. Então, resumindo aqui, Deus revela glória a todas as nações a fim de receber glória da humanidade pela adoração. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se o homem ainda se recusa a dobrar-se diante de Deus, ele vai pagar preço. E olha quanto preço caro o homem está pagando. Quantos acordos de paz a ONU não consegue fechar? Quantas alianças governamentais não conseguem dar certo? Quantas pesquisas em laboratórios não conseguem dar certo? Eu não estou dizendo com isso que nada disso é válido. Pelo amor de Deus, entendam. Deus deu sabedoria para o homem, estar na política, estar na ciência, estar aí se graduando, se pós-graduando, é assim mesmo. Mas estou querendo dizer o seguinte, que tudo vem da permissão de Deus e tudo deverá glorificar o nome de Deus. Se você ainda não se dobrou diante de Deus, aproveite, meu amigo, enquanto você tem tempo. Porque essa própria Bíblia que estamos falando dela hoje, ela diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E outra palavra diz o seguinte: se você clamar de todo o coração, Ele ouvirá do céu. Ele abrirá o céu, Ele ouvirá o seu clamor e Ele vai responder a sua oração. Clama a mim, responder-te-ei, diz o profeta Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e impossíveis, invisíveis, que você não entendeu ainda. Abra o teu coração, independente da tua formação social, da tua formação religiosa, da tua formação cultural, da língua que você fala, independente de onde você está. Basta apenas um simples gesto. Abra o teu coração, meu amigo, e simplesmente devolve para Deus a glória que Ele te deu. E aqui, para sua glória em adoração global, né? Deus se propôs a redimir um povo de dentro de todos os povos e a reinar um reino sobre todos os reinos. O que eu quero dizer com isso? Deus, então, para que Ele pudesse fazer com que essa glória andasse de homem para homem, de geração a geração, Ele criou um povo para começar a contar a sua história e fez com que esse povo pudesse integrar outros povos em si, para que dali todos pudessem entender a lei de Deus. Nós chamamos isso também, pastor Pedro e outros mais que estão nos ouvindo, de missão centrípeta, tá? Quando Deus chama Abraão, quando Deus manda todo o Israel vir a ele e entender que ali ele estava criando uma nação santa, uma nação completamente pronta para preparar outras nações, para que dali outras nações fossem a outras nações e fizesse essa glória de Deus ser conhecida. Estás entendendo até agora, meu amigo, pastor Pedro? Está tranquilo o estudo? Estou tranquilo, o estudo está a ser muito bom, glória a Deus, como disse o pastor muito bem. Vamos fazer o BID, temos que a glória de Deus, não vamos preocupar com coroa e sim com arado, porque a cifra é grande. E este estudo está a ser maravilhoso. Eu agradeço por a sua vida, por aquilo que o Senhor está-nos a dar, e que esta escola online seja grande, cada vez maior. Amém. E você que está mandando já as sugestões para cá, os comentários, daqui a pouquinho nós vamos dar um tempinho para responder você, tá? Fica tranquilo aí, pode fazer a sua pergunta, tá bom? E agora, qual é o fluxo da glória de Deus? Como essa glória corre? Fluxo, né, digamos assim, o sangue tem um fluxo, né? Tem um caminho. Então, para você entender o que é fluxo, é o caminho que essa glória recebe. A gente pegou o Salmo 96, que mostra as duas direções da glória de Deus. É a glória que ele dá para o homem e a glória que ele precisa receber do homem. Ele diz assim,
né, não diz assim, exatamente. Ele exige a proclamação de sua glória às nações. Aí sim ele fala: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Meus amados, você que está do outro lado nos ouvindo, você que está online conosco, obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. É tão fácil de entender o que Deus quer, minha gente. Olha aí o Salmo 96 sendo revelado. Ele quer que nós cantemos, que nós bendigamos o seu nome e proclamemos a salvação. Por que as pessoas, ao invés de trilhar esse caminho, elas querem pegar atalho? Ela inventa tanta filosofia, tanta ideologia, tanta religião. Ela abre igreja, ela abre isso, ela abre aquilo. Ela não está satisfeita com aquele lugar de ali de encontro, de se reunir. Ela abre um outro para dizer aqui está melhor. Eu acredito que essa gente toda, ela não está pregando glória de Deus. Ela não está cantando ao Senhor. Quando fala cantar ao Senhor, não é você pegar o microfone e cantar palavras sonoras, né, com melodias, com as notas musicais. Esse cantar aqui ele é abrangente, esse cantar é falar com satisfação, é memorizar, é esbravejar, falar alegremente das maravilhas do Senhor. Bendizei o seu nome. E o que mais acontece aqui no Brasil, não sei em Portugal, o que mais está acontecendo aqui no Brasil hoje são as pessoas não bendizendo a Deus. Toda hora alguém arruma uma desculpa para reclamar com Deus. Por que é que Deus deixou esse vírus entrar? Por que é que eu perdi meu trabalho? Por que é que a minha mãe morreu? Meu pai morreu? Meu filho não vingou no meu ventre? Não sei o que. Aquela pessoa me agrediu? Por que é que eu fui assaltado? Por que é que eu perdi isso? Por que é que eu perdi aquilo? Isso não é bem dizer a Deus. Isso é reclamar e até muitas pessoas estão amaldiçoando até o dia que nasceram. Sabe por quê? Falta do conhecimento de Deus. E você que está me ouvindo agora, que é religioso, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Joga a religião fora, viu? E viva Deus. Jogue todas essas marcas humanas, essas marcas ideológicas fora, que não existe, que Deus não se revela apenas num conglomerado de pessoas reunidas. E alguém fala assim: ô pastor, você está dizendo para eu jogar a religião fora? Sim, jogue a religião fora, mas abrace e ame a Deus cada vez mais, porque você vai entender que é tão simples falar do amor dele para as pessoas. E hoje, infelizmente, as pessoas elas estão querendo buscar coisas que não existem para satisfazer a si próprias. Elas não querem perder nada, elas só querem ganhar. E elas acham que perder aqui, ela talvez não ganhe lá. Mas nós entendemos que esse Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele só quer uma coisa: que nós o bendizemos, que nós glorifiquemos o seu nome, para que ele cada vez mais possa estar conosco. Então vamos lá. Glória a Deus. Né? Então aqui a gente vê o seguinte: e o coração das missões flui nessa maravilhosa demonstração de glória. O missionário, aquele que está no campo, ele vai investido da glória de Deus. Ele vai cheio da glória de Deus. Quando Pedro e João chegaram para subir a oração, ali no templo da sua época, ali tinha algumas pessoas pedintes na escadaria daquele templo. E um homem, né, com problemas em seus pés, coxo ou aleijado, qual o nome que as pessoas dão, deficiente, né? Ele olhou para aqueles dois homens de Deus e pediu ajuda. E prontamente, Pedro e João olharam para ele e automaticamente a glória de Deus era tão forte na vida daqueles dois apóstolos do Senhor que eles responderam para aquele rapaz: nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Olha que coisa simples, pastor. E as pessoas estão inventando crendices, inventando coisas. Hoje parece que a pessoa só consegue receber de Deus se ela chegar em determinado lugar, tocar em alguma coisa, levar para casa um objeto, levar para casa aquilo, ou se ela pagar uma indulgência, se ela pagar um dízimo, se ela dar uma oferta alta, e aí ela vai ter Deus. Nossa, como Deus não é isso, gente? O Deus não é isso, pastor. Deus as pessoas estão muito fast food, rápidas. E Deus é um Deus que sabe agir a hora certa.
Deus é metódico, Deus é detalhista e sabe a hora de dar a bênção. E nós somos agora crentes de saúde, queremos tudo na hora. Verdade. Nós, de certo modo, estamos a querer tudo tão rápido, tão rápido, tão... Eu acho que a nossa correria da vida, eu acho que é mesmo isso, casa, trabalho, nós só preocupamos com isso, com o dinheiro, com fama, com como estava a falar há um bocadinho, fama, dinheiro, riqueza, tudo esquecemos daquilo que Deus tem. Até agora, neste preciso momento. De certo modo, a gente esquece a existência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nosso amigo, é nosso aliado, e às vezes a gente esquece de falar com o nosso melhor amigo, que é Ele, que é Deus. Está lá para nos abençoar, está lá para nos dar uma palavra de consolo, está lá para nos dar uma palavra de, se calhar, de ânimo, que a gente precisa. E, de certo modo, a gente esquece da glória dele, de que ele pode fazer. E muitas vezes a gente não mete os problemas a Deus. A gente quer os nossos problemas resolvemos com o nosso mérito, com a nossa força. Nós queremos resolver, brigar pelas coisas, brigar por tudo isso. Não é só no Brasil que acontece isso, cá em Portugal acontece, infelizmente. Infelizmente, só oração, só Jesus. Aonde existe o ser humano vai acontecer essa ingratidão. Na verdade, a palavra correta é essa, ingratidão a Deus. Fechando aqui essa tela, então aqui Deus ele revela a sua glória para todos os povos, para poder receber glória de todos os povos. Ele dá, mas ele quer de volta. Então, enquanto o homem não começar a abrir a mão e mandar para Deus a sua glória, quando a gente fala em glória, não estou falando de dinheiro, nem de poder físico, material, não. Tá? Nós estamos falando da essência. Quando o homem devolver a Deus toda a essência recebida de Deus, glorificar, reconhecer Deus como o autor de tudo aquilo que ele tem, que ele conseguiu, tá? Ele vai estar completamente na sua plenitude. Então aqui, essas duas setinhas curiosas que eu deixei para fechar agora, é o seguinte. Vamos lá. Deus revela a sua glória para receber glória de quem? De todos os povos. Olha lá, primeiro ele dá a glória para todos os povos, mas ele quer receber glória de todos os povos. Não tem outra ideia, não tem outra possibilidade. Se nós não dermos glória a Ele, louvarmos a Ele, estamos perdidos. A Bíblia nos fala, nos alerta, e você que está ouvindo esse estudo, preste atenção. Dê para Deus a sua glória. Ok? Bendito seja o nome do Senhor. E adoração, né? Que é o teor de tudo isso, que é a tarefa principal da igreja, porque Deus quer ser conhecido em tal profundidade? É uma pergunta. Por que ele quer ser conhecido em tal profundidade? Por quê? Ele quer ser mais que mundialmente famoso. Ele deseja ser verdadeiramente adorado. As celebridades, né, elas desejam, né, ser em todo lugar reconhecidas, em todo lugar contemplados, serem vultos de muita veneração. E esse Deus, ele não quer ser conhecido, famoso mundialmente. Ah, conhece Deus? Conheço, não. Ele quer ser adorado. Porque conhecer Deus, muitas pessoas até falam que conhecem, mas no íntimo mesmo estão muito longe. Vou contar aqui uma rápida experiência em 30 segundos. Né? Uma das nossas visitas numa ilha remota em África, chegamos no local, encontramos ali com um grupo grande de moradores, e o líder daquela comunidade, ela veio nos receber, e uma das primeiras falas que aquele rapaz falou para mim, eu não me esqueço, falou o seguinte: nós sabemos que existe Deus, e você o conhece, fala dele para nós. Só isso que ele falou. Olha que interessante, né? E as pessoas precisam e querem conhecer Deus. Então tá aí, ele revela a sua glória para receber glória de todos os povos. Vamos ver o que esse quadro quer falar para nós, né? A história da Bíblia é a história de Deus. Vamos lá. Esse primeiro quadro aqui da esquerda vai mostrar o quê? Que o resultado da glória de Deus é adoração. Adorou a Deus? Pronto, ponto final. Não tem outra explicação para você ser tão grato. Só adorar a Deus. Ele é digno de adoração. Ele é um Deus trino, como falamos no início. Até algumas religiões dizem que o cristão ele é politeísta. Não. Ah, ele acredita em 3 deuses. Não. Ele acredita no Deus trino. Um Deus que tem as suas características anunciadas e nas suas tarefas, né? E aqui nós deixamos esse quadrante para poder mostrar o seguinte. Olha só, quem ele é, o que ele faz e o que ele merece. Olha, ele está dando, primeiro, está mostrando a humanidade. Essa seta descendo vermelha
é Deus revelando à humanidade quem ele é. E a seta azul é revelando o que ele merece. Então ele é o quê? Quem ele é? Ele é glória. O que ele faz? Glória. O que ele merece? Glória. Ele sendo glória, ele dá glória à humanidade, mas ele quer glória de volta. Amém? Igreja. Podemos avançar aqui? Glória a Deus, aleluia. A gente preparou isso com carinho para o senhor, viu, pastor Pedro? Eu sei, muito bom. É algo. Deus é detalhista, Deus prepara tudo, Deus a viagem, o ar, a terra, e a gente só está preocupado com grana, não nos dá bem na vida, termos riquezas deste mundo, riqueza é lá no céu. Riqueza, amado. Alguém uma vez, lá no livro de Atos, alguém uma vez intentou comprar os poderes de Deus com dinheiro. Lembra? O mágico Simão, ele viu o poder de Deus atuando, ele queria comprar aquele poder, ofereceu dinheiro. Só que dinheiro não serve para nada, né? E infelizmente a humanidade está tão cega, está tão surda, que ela não consegue ver, não consegue ouvir as verdades que estão bem pertinho dos seus olhos e seus ouvidos. Então vamos lá. Então aqui nesse estudo, que a gente vai fechar já já, fala o seguinte, que Deus é o personagem principal da Bíblia, não existe. É como se fosse realmente uma novela ou um filme. E ele é o principal protagonista de toda a história, o principal personagem. A Bíblia, ela é toda falando de Deus. Ela é toda cristocêntrica, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Aí, os religiosos que dizem que os cristãos são politeístas, não é, eu estou dizendo agora, né? O cristão não é politeísta. O cristão ele tem Deus como Pai, ele tem Deus Jesus Cristo como Filho, aquele que remiu o seu sangue por nós, e tem o Espírito Santo como Deus, que é o inspirador de toda a glória de Deus para nós. Então a Bíblia é um envolvente drama do amor de Deus. É um drama, né, a Bíblia, né? Deus está falando o tempo todo, está derramando o seu amor, que procura atrair a adoração das nações. Lembra-se do pressuposto básico. Deus revela a sua glória a todas as nações para que possa receber glória da sua criação. Então a novela vai se acabar, digamos assim, né? Esse filme vai acabar quando o personagem tiver um final feliz. Só que o final feliz desse personagem quer ser o teu lado. Ele quer colocar você ao lado dele. Ele está chamando você para a história. Ele está convidando você para fazer parte de toda a glória que ele já te deu. Então, você que nessa tarde, nessa noite, onde quer que você esteja no canto do mundo, eu sei que Portugal e Europa já é noite, né? Outros cantos aí ainda é manhãzinha, aqui no Brasil está tardezinha, enfim. Deus ele está te convidando para fazer parte dessa grande história. E ele é a missão, toda a missão é centrada em Deus, quando a gente fala da língua missiológica. A missio Dei, a missão de Deus. Então, por que a gente faz missões? Vamos ver agora o que John Piper, um grande missiológico, escritor, disse. Fazemos missões para cumprir aquilo pelo qual Deus já pagou um grande preço. E ele fala o seguinte, as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ou seja, fazemos missões para ensinar os povos a adorarem a Deus. Alguém fala assim, você vai sair daqui para a aldeia indígena para catequizar os índios, para colocar religião? Não. Você sai daqui para a África para poder não sei... Não, a gente não sai com nenhuma pretensão. Nós saímos para esses lugares, sendo longe ou perto, para exatamente continuar contando a história de Deus para esses povos, porque precisam aprender a adorar o único e verdadeiro Deus. E aí, quando ele entende que esse Deus é maior do que o rio que eles adoram, eles vão se prostrar diante desse Deus. Quando esse povo entender que Deus é maior do que as madeiras que eles adoram, as árvores que eles adoram, a lua e o sol que eles adoram, eles vão entender a proporcionalidade do tamanho desse Deus maravilhoso. Você que está me ouvindo consegue me entender? Então, onde você está aí, fala um amém aí. Então, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver então o seguinte. Agora é uma pergunta nossa para você que está nos ouvindo. Você faz tudo para glorificar a Deus, inclusive missões? Por quê? A grosso modo, tudo que nós fazemos que não glorifica a Deus é pecado. Ah, eu pensei que pecado era fumar. Ah, eu pensei que pecado era deitar com a mulher que não é minha. Eu pensei que pecado era roubar. Eu pensei que pecado era pegar uma arma e matar alguém. É também. Como um dos maiores pecados é nós fazermos tudo que não glorifique a Deus. Uau, exatamente. Então, se eu pegar esse copo d'água que está na minha frente
e eu for entregar ao meu irmão que está aqui do meu lado, com alegria que eu estou fazendo bem a Deus, né? Porque a Bíblia fala, se der um copo d'água a um dos pequenininhos, a mim dará também. Se eu não fizer isso glorificando a Deus só para me apresentar, para dizer assim, olha, só eu servi aquela pessoa para me apresentar, é pecado, é errado. O pregador ele pode suar o paletó no púlpito, pode pregar, convencer a multidão na igreja, mas se ele for sair dali querendo a glória própria, aplauso, ou receber dinheiro, preço por aquilo que ele pregou, nunca mais passe nem perto dele. Pecou. A glória de Deus. Está pecado. Viu? Porque muitos pregadores aqui estão agora é para eles. E chamam outros pregadores para pregar nessas igrejas para a glória dele. As pessoas esqueçam-se que é glória de Deus. Então tá, a nossa pergunta é, você faz tudo para glorificar a Deus, inclusive em missões? Vamos lá. E a gente colocou aqui alguns versículos. 2 Coríntios 4,15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as nações de graça para a glória de Deus. Um outro texto bíblico muito interessante, Romanos 15, do 15 ao 20. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Olha o que Paulo fala, preste atenção. Vou ler de novo. Portanto, eu me glorio, perdão, não glorifico não. Eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que, como diz o português, que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Olha que interessante e profundo esse versículo. Isso aqui desmascara os pregadores famosos, que só querem pregar no meio de multidão. Paulo fala que ele se fez questão de pregar Cristo aonde Cristo não era conhecido. Tu sabias, pastor Pedro e os demais que nos assistem, que existem hoje 2/3 da humanidade que nunca ouviu falar de Cristo? Eu acredito. No Brasil ainda existem 9 cidades que ainda não têm um cristão. Existem vários países no mundo, 50 países, chamada Igreja Perseguida, não é? Que é proibido falar publicamente de Deus como ele é. Não o Deus que fazem ser Deus, mas o Deus que ele é. Existem nações aí que têm mais de 30 milhões de deuses, mas o nome do verdadeiro Deus não pode entrar de tanta coisa que existe. Então, querido, se você realmente quer pregar aonde todo mundo prega, não é pregar o evangelho. Você precisa ir ao Alto Amazonas, você precisa ir até os Ribeirinhos, você precisa ir até Portugal, que só tem 1% de cristão. Você precisa voltar à Alemanha, voltar à Espanha, você precisa ir para a França, você precisa ir para a África, para a Ásia, você precisa ir para as tribos brasileiras. Temos 351 tribos no Brasil, pastor. Só de índios, 351 tribos. 121 ainda não teve presença missionária. Isso não te diz respeito, você que está nos ouvindo nessa tarde, agora esse versículo vem ao encontro seu. Paulo está batendo bonito aqui quando ele fala que ele vai pregar onde Cristo não foi anunciado. E aí o John Piper, de novo, que é uma grande inspiração minha particular, ele fala o seguinte: tudo na história da redenção mostra Deus agindo para a sua glória. Por esse motivo, tudo na sua vida existe para que você se junte a ele nesse propósito. Olha o que eu falei no início da outra tela. Deus está escrevendo a história dele ainda, está chamando você para essa história. E aqui o John Piper fala, para que você se junte a ele nesse propósito. Esse Deus ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele é chamado ele é um Deus relacional, ele se relaciona. Ele não é um Deus para ficar preso, apenas pendurado no meu peito. Ele não é um Deus para eu usar apenas no hábito de roupa. Ele não é um Deus para eu usar apenas dentro de uma repartição pública ou restrita. Ele não é um Deus para usar apenas no púlpito, no altar. Ele não é um Deus apenas para eu poder pintar de azul, de preto, de vermelho e colocar no andor, colocar em cima de algum móvel ou num lugar, numa igreja. Não, ele é um Deus palpável. Ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que age.
e ele quer não só agir, querido e querida, ele quer também interagir. E finalizando aqui essa tela, eu falo sobre a grande paixão de Paulo, quando ele disse lá em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lembra que eu falei há 2 minutos atrás que tudo que nós fazemos, se não é para glorificar Deus, é pecado, até em missões? E aí Paulo está me dando aí essa veracidade quando ele diz: se você come, se você bebe, se você, enfim, qualquer coisa que você faz, se você bebe um copo de água desse, se não for para a glória de Deus, constitui erro, constitui pecado. Pecado não tem tamanho, pecado não tem cor, pecado é não glorificar a Deus. Então eu frisei bastante que a grande paixão de Paulo era anunciar a Deus, e aí sim, a história da Bíblia é a história de Deus, que é a história da sua glória. Concluindo, o que nós aprendemos hoje? Que Deus é o centro de tudo e merece glória. Que o alvo final de missões é adoração. O alvo é adoração. Amém. Tá? Eu adorei essa frase. O alvo final de missões é adoração. Eu adorei. O alvo final de missões é adoração. E aí, eu já expliquei. Missões existem porque não há adoração. Eu não faço missões para trazer ninguém receber religião. Não. Tem pessoas aqui no Brasil, o pastor Pedro, muitas igrejas disputam, né? Ela vai fazer um evangelismo, uma evangelização, aí ela pergunta, quantas almas vieram para Deus? Como se fosse número, como se, sabe, fôssemos contabilizar, encher de criaturas dentro da igreja e pronto, as pessoas ali salvas. Não. Missões precisa estar fazendo com que os povos adorem a Deus. Como é que ele vai adorar Deus? Meu Deus do céu, é só você entender a cosmovisão, a cultura dele. Eu posso ver um indígena adorar Deus nu, completamente nu, como vê o mundo. Eu posso ver um africano adorar Deus cheio de aquela saia de palha, com aquelas pinturas, com enfeites no cabelo. Qual é o problema? Eu posso ver um japonês, um chinês adorar Deus com aquelas batas imensas, com aqueles leques na frente. Qual é o problema? O problema é eu que trago o problema. E às vezes eu impeço de Deus agir porque eu estou colocando o problema na frente. Então, se você começar a entender que o final de missões, o alvo principal é adoração, e que missões existe para levar a adoração de Deus aos povos, né? Trazer os povos para adorar a Deus, pronto, você vai deixar com que Deus viva para a sua própria glória. E temos mais 2 aspectos ainda, da nossa conclusão. A igreja precisa se unir à missão de Deus, que é a Missio Dei, e nossa motivação principal é o quê? É a sua glória. Ok? E aí está, vou deixar aqui essa tela um pouquinho para você memorizar aí os nossos nomes aí. Nós somos a Mimã Missões, tá? Uma associação missionária, manancial para as nações. Queremos chegar a todas as nações da Terra. Através de quem? Através de você que está nos ouvindo. Se você quiser mais informações, se você gostou desse estudo, compartilhe. Próxima semana estaremos aqui novamente para abordar outro assunto. Qual é o próximo assunto, pastor Pedro? Tu lembras aí, pastor? Qual é? Próxima semana. Fala para os nossos ouvintes aí o estudo da próxima semana. O estudo é o seguinte, temos vários, o segundo estudo é a Bíblia na evangelização do mundo. A próxima lição é essa, a Bíblia na evangelização do mundo. Tá gostoso essa lição, viu? Já dei uma olhadinha. Tá gostoso mesmo. Ficou muito gostoso, ficou muito bom. E quero só dizer mesmo, ajudam, sejam parceiros desta missão, que vai agora expandir para a Europa. Ajude o pastor, ajude. Principalmente em oração. Quero agradecer a todos. Aí está todos os nomes das páginas sociais, no Facebook, no Instagram, o nosso nome no YouTube, o nosso site, está o número da conta, tá? Não estamos pedindo dinheiro de maneira nenhuma, estamos pedindo o teu coração. Você entendeu que Deus quer a sua adoração, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a adoração dos povos, Ele não quer púlpitos enfeitados, Ele não quer holofotes, nada disso, Ele quer coração do homem para Ele quer adoração. Mas aí está o número da conta, porque nós vivemos, né, levando a glória de Deus aos povos, e aí nós andamos, nós viajamos, estamos aí
pretensos a pisar Portugal, para a partir de Portugal chegar em nossa linda África para realizar um projeto lindo, levantando os muros da Guiné-Bissau. Você está convidado a estar conosco. Você pode também pegar o nosso contato, pode se inscrever em nossas páginas e os comentários nós vamos responder já já. Quero agradecer a todos por ter estado conosco até aqui. E se Deus quiser, se até semana que vem Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, estamos aqui juntamente contigo para glorificá-lo, para bendizê-lo e para aprender um pouco mais dessa maravilhosa glória de Deus. Amém? Vamos orar para finalizar, Pastor Pedro? Pai, para terminar, Pai, tu glorifica a vida do pastor Adilson José. Pai. Amém, sim. O Senhor sabe o coração deste homem para alcançar muitos projetos, Pai. Coloca varões valentes, Pai, para o ajudar, para nos ajudar para este projeto maravilhoso, alcançar a Europa, alcançar a África, alcançar o mundo, Pai. Porque o conhecimento, Pai, é a base de tudo para um missionário. Pai, no campo, o missionário tem que aprender conhecimento, não só a nível prático, mas sim de idioma. Vários idiomas o missionário tem que aprender, Pai. E eu coloco, Pai, que várias pessoas chamem esta parceria, Pai, para os ajudar, para os auxiliar, para os gadejar, Pai, porque queremos o mundo, Pai, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado a todos, até a próxima, em nome de Jesus. Encerra no meio aí, no meio. Estou aqui. Aí no meio. Acabou? Total. Tô suando, isso aqui é muito quente, cara. Não pode ligar o ventilador? Pode não, para barulho. Não, agora. Puta, tá. Ainda estou? Aqui. Rapaz, pastor. Já estou online. Rapaz. Isso, tá saindo. Não estou ouvindo. Corta essa parte. Tem que sair Tem agora como do Facebook. Já estou online? Pode sair da cadeira. Acabou aqui, acabou. Eu estava vendo o senhor, estava vendo que tem que botar um ar-condicionado daqueles que para. Nem tanto. Nem tanto. Só vai ligar mesmo quando for usar a sala. Obrigado pela ajuda de novo, a gente arrumar. Bárbara, nós precisamos. Então, eu percebi, assim, muita bagunça. Vou tirar um dia. Teve coisa que o pessoal não tirou para levar para os vídeos. Quando eu cheguei, eu vi. Estamos ao vivo. Então, assim, aqui. Vou andar com isso aqui.